turminha do segundo ano, eu, a professora Débora Rego, estou novamente aqui com vocês. Olha que maravilha! Vamos assistir mais uma aula? Tá todo mundo com muita disposição? Pois que bom! Vamos agora começar a nossa aula com um textinho, uma leitura maravilhosa. Vamos lá? Leitura de leite, que é essa leitura da acolhida do início da nossa aula, que toda vez a gente faz. Eu convido vocês para prestarem bastante atenção e fazer essa leitura junto comigo. Vamos? Pois vamos lá, meus amores. Olha esse texto, que maravilha! O título é O Soluço. Anda tão devagar a minha tartaruguinha. Assim dizia espantada a curiosa Lili. Mas o que ela não percebia é que a tartaruga de verdade não andava. O que ela tinha era soluço. Uc! Uma perna se levantava, ic! E depois descia. Era movimento tão lento, tão vagarosinho, que nem parecia soluçar. Uc, ic, uc, ic. Uma tartaruga que andava de soluço. Onde é que vai chegar? Olha que texto maravilhoso. Esse texto é de Fernando Paixão. Vocês gostaram? É uma poesia? É um poema. E ele fala sobre o quê? Sobre a tartaruguinha. A tartaruguinha já anda tão devagarzinho, devagarzinho. Imagina com soluço. Aí ela estava com soluço e aí demorava mais ainda para poder caminhar, para poder andar. E estava bem devagarzinho, bem lenta, coisa que os alunos do segundo ano não são. Existe alguma tartaruguinha aí? Algum aluno que é tipo a tartaruguinha? Que é bem lento, bem devagarzinho para escrever, para estudar, para acordar e assistir nossas aulas? Não existe, sabe por quê? Porque vocês são todos muito bem de flash. São todos bem rapidinho, não é verdade? Pois ótimo, meus amores, eu acho que vocês gostaram desse texto. Eu amei contar aqui para vocês, ler para vocês. E agora vamos começar a nossa aula para valer. Vamos lá? Todo mundo de flash. Preste atenção. Bom dia, turma do segundo ano! Bom dia com muita alegria, porque hoje é quarta-feira. Vamos estudar? Pois vamos lá! O que vamos aprender na aula de hoje? Habilidade. Identificar o tema de um texto. Prestem bastante atenção. Essa aula está com muita informação legal, com muita coisa que você vai aprender. Esse conteúdo é maravilhoso. E trouxe também um texto de curiosidade que você vai amar conhecer, amar ler junto comigo e conhecer essa curiosidade. Então, vamos lá. Vamos falar sobre curiosidade científica. Já falamos, né, nas aulas passadas, em aulas passadas, sobre esse tema. A gente está fazendo uma revisão. Então, toda vez que você for ler ou você for aprender algo sobre curiosidade científica, aparece essa frase. Você sabia? Sempre é assim, sempre no início tem. Você sabia? Aí vem o textinho informativo. Então, eu convido vocês para ir de casa falar bem alto. Você sabia? Quando tem essa frase, é porque está despertando algo curioso. Algo inédito, de coisa que você nem imaginava que poderia acontecer. Então, vamos lá. Começando nossa aula, cheia de entusiasmo. Antes de passar esse slide de curiosidade científica, eu vou fazer umas perguntinhas para vocês. Vocês estão respondendo as atividades que a gente passa? Toda aula a gente passa atividade. Você está fazendo direitinho em casa? Pois muito bem, já ouvi daqui que você está, ó, nota 10, fazendo direitinho, caprichando na letra, fazendo com entusiasmo. É assim que deve ser, tá legal? Porque não adianta você só assistir às nossas aulas. Os professores também explicaram o conteúdo direitinho para vocês no grupo de vocês e vocês não responderam a atividade. Então eu conto com cada um de vocês, tá bom? Porque a nossa união é que faz a força. Vamos lá, meus amores? Então, a nossa curiosidade científica tem a ver com um aparelho de telefone. Preste atenção.
Aqui. Você sabia que o aparelho de telefone foi inventado há mais de 150 anos? É verdade. Olha o tanto de tempo atrás, ó. Então, você sabia que o aparelho de telefone foi inventado há mais de 50 anos? Pois vamos entender mais sobre essa curiosidade científica. Vamos lá, lendo junto comigo. No fim da década de 1950, engenheiros começaram a pensar em formas de tornar a comunicação mais eficiente e fácil, por meio de um sistema de comunicação entre telefones sem fio. Olha como era o telefone bem antigamente, dos primeiros telefones que existiu. Então, prestar atenção na primeira parte, né, dessa curiosidade científica. No fim da década de 1950. Preste atenção agora, próxima parte. Você sabia que, porém, naquela época, não havia tecnologia suficiente para isso? Foi apenas no início da década de 1970 que surgiu o primeiro aparelho de celular. Ele pesava 1 quilo. Era muito pesado, estão vendo? Media 30 centímetros. E a bateria dele durava 20 minutos. Eu não acredito. Tá vendo a diferença? Vão imaginando aí um celular desse tipo. Olha aí, olha o peso dele. Ele pesava 1 quilo. Ele media 30 centímetros. E a bateria dele durava apenas 20 minutos. Vamos lá, próximo slide. Aparelho celular de antigamente. Aqui tem uma gravura, uma figura de um dos primeiros aparelhos celular que foi inventado. O de antigamente, ó, tinha antena, ele era grandão. Estão vendo como era o formato dele? Pois era desse jeito. Vocês se imaginam com um telefone desse? Vocês estão vendo como era o modelo? Não tinha a opção de tirar fotos, de fazer filmagem, jamais. Era muita tecnologia para aquela época. Olha como era antigamente. Era só mesmo para ligar e receber ligações. Vamos lá. Você sabia que a partir da década de 1990, os fabricantes de aparelhos celulares começaram a criar equipamentos cada vez menores? Então, aquele tamanho que era enorme, né, que era 30 centímetros, eles começaram a fazer uns aparelhos menores. Além disso, esses aparelhos começaram a enviar e receber mensagens de texto. Olha que maravilha! Como eu falei, antes o telefone só era para ligar e receber ligações. Depois, ele começou a aparecer novas tecnologias. Muito bem! Começou a o quê? Isso, a receber e enviar mensagem de textos. Mas nada de foto, viu? E filmagem também ainda não. Aparelhos celulares de antigamente é assim? Não, esses aqui são os aparelhos celulares de hoje em dia. O antigamente é esse daqui, ó. Esse daqui é o de antigamente. Esse próximo aqui eu coloquei para ver se vocês estavam bem espertos. Mas eu estou vendo que estão. Então, esse daqui é o aparelho de hoje em dia. Então, vamos lá. Hoje, os celulares possuem várias outras funções, como as de uma máquina fotográfica, filmadora, videogame, calculadora. Então, aquela função que primeiro era só para ligar e receber mensagem, né? Ou ligação. Depois, começou com a parte de mensagens, de enviar e receber mensagens. Aí, já os mais modernos, o de hoje em dia, de atualmente, como é? Muito bem, já tira foto, né? Faz aquelas selfie, filma, tem a função de filmar, de jogar de videogame e de calcular, a função de calculadora, não é isso? Então, vamos lá. Vamos fazer um quiz? Esse quiz é de verdadeiro ou falso? Então, de acordo com o texto, curiosidade científica sobre o aparelho telefônico, né, o aparelho celular, você vai de casa me dizendo se é verdadeiro ou falso as alternativas que eu vou colocar agora. Tá legal? Prestando bastante atenção. Posso começar? Estão preparados? Pois vamos lá. 1, 2, 3, meia e já!
Vamos colocar V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Primeiro, o telefone foi inventado há cerca de 10 anos. É verdade essa história? Só há cerca de 10 anos que o telefone foi inventado? Não, 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 não. Quem disse que é falso? Pois muito bem, preste atenção, vamos lá. É falso. Pois quem falou que é falso já tem um ponto. Ah, estão pedindo, tia Débora, volte lá no texto, porque eu acho que realmente foi feito há cerca de 10 anos, eu quero conferir. Pois se você quer conferir, eu vou voltar um pouquinho no texto. Vamos lá, voltando. Só para você ver. Olha aqui. O telefone foi inventado há mais de 150 anos. E lá, no nosso quiz de verdadeiro ou falso, tem dizendo que há cerca de 10 anos. Então, está errado. Vamos lá, voltando. Vocês estão prestando atenção, né? Vamos lá. Então, o telefone foi inventado há cerca de 10 anos. Nananana. Ó, há muito mais tempo atrás. Não é isso? Há cerca de 150 anos. Próxima alternativa. No fim da década de 1950, engenheiros começaram a pensar em formas de tornar a comunicação mais eficiente e fácil. O que é que vocês acham? Essa informação também estava no texto de curiosidade científica, que a gente acabou de ler. Repetindo, tá bom, vou repetir. No fim da década de 1950, engenheiros começaram a pensar em forma de tornar a comunicação mais eficiente e fácil. Essa alternativa está correta? O que é que vocês acham? Ah, um grupo está dizendo que sim, que está correto, que é verdadeiro. O outro está dizendo que é falso, é isso? Pois vamos ver. Essa alternativa está correta, verdadeiro. Então, foi realmente no fim da década de 1950, certo? Vamos para a próxima alternativa, prestando atenção. Foi apenas no início da década de 1990 que surgiu o primeiro aparelho de celular. Apenas no início da década de 1990? Essa aqui está errada, é falso. O que vocês acham, verdadeiro ou falso? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Também estava no nosso texto, que a gente acabou de ler. Foi apenas no início da década de 1990 que surgiu o primeiro aparelho de celular. Falso. Vamos voltar um pouquinho? Espera aí que eu vou voltar. Não precisa ficar gritando daí de casa não, que eu já estou sabendo que vocês querem que eu volte no texto. Aqui diz que foi apenas no início da década de 1990. Vamos voltar lá rapidinho, só para ver, para conferir. Aqui, ó, foi apenas aqui nessa parte. No início da década de 1970. E lá no nosso quiz está falando de 1990. Então, vocês viram, né, direitinho, que realmente é falso. A data está errada, o ano, a década está errada, falso. Próximo. O primeiro celular pesava 1 quilo, media 30 centímetros e a bateria dele durava apenas 20 minutos. Verdadeiro ou falso? Essa informação foi lida várias vezes. Fui explicando o texto e li, bati várias vezes nessa informação. É verdadeiro ou é falsa? Muito bem, é verdadeiro, veja verdadeiro. Próximo. Tá certo. Vamos esperar um pouquinho, porque vocês estão fazendo a leitura junto comigo, não estão? Pois vamos lá, esperando direitinho, vocês vão lendo devagarzinho junto comigo e aí vocês vão me falando de casa, se é verdadeiro ou falso. Mas não fale baixinho não, que a tia daqui não está ouvindo, certo? Fale bem alto se é V de verdadeiro ou se é F de falso. Próximo. A partir da década de 1990, os fabricantes de aparelhos celulares
começaram a criar equipamentos cada vez maiores. O que vocês acham? Está dizendo que a partir da década de 90, de 1990, os fabricantes, as pessoas que estavam fabricando, os fabricantes, né, as empresas de aparelhos celulares começaram a criar equipamentos cada vez maiores. Eu expliquei para vocês que antes era enorme o telefone, era pesado, era grande, não era? Isso mesmo, e que a bateria durava pouquíssimo tempo. Aí depois eles foram aprimorando, foram isso, estudando, usando mais tecnologia, e aquele aparelho que era enorme, eles começaram a fazer menores. Não foi isso que a gente leu? Pois aqui está dizendo ao contrário, dizendo que os fabricantes de aparelho celular começaram a criar equipamentos, ou seja, modelos, né, de celular, cada vez maiores. Então, essa daí é o quê? Falsa. Por quê? Porque eles criaram aparelhos cada vez menores. Não é isso? Próximo, vamos lá. Lendo comigo, pausadamente. Respira. 1, 2, 3, meio já, respirando. Ai, descansou um pouquinho? Pois vamos lá, lendo junto comigo. Hoje, os celulares possuem várias outras funções, como as de uma máquina fotográfica, filmadora, videogame, calculadora e etc. É verdade? No texto também tem essa informação. O que vocês acham? É verdade que hoje os celulares possuem todas essas funções? Eu acho que sim, porque dá para a gente tirar foto, né? A gente faz o quê? Faz selfie, tira fotos por aí, não é? O que mais que a gente faz com o telefone de hoje em dia? Filma, faz filmagem com aparelho celular, né? Com aparelho de telefone, filma, joga também, baixa vários aplicativos, entra na internet, bota aplicativo de jogo e fica jogando, não é? E serve também como calculadora, não é assim? Serve também como máquina de calcular, como calculadora. O que vocês acham? Alternativa está verdadeiro ou falso? É verdadeiro ou falso? V ou F? Quem falou que é V? Muito bem, verdadeira, super verdadeira, não é? Tudo que diz aqui realmente condiz com um novo tipo de aparelho. Não é verdade? E aí, agora eu pergunto para vocês. Vocês estão prontos para mais uma pergunta? Estão prontos? Posso passar para o próximo slide? Pois eu vou passar. Vamos ver que pergunta é essa. Vamos lá. Qual o tema do texto? Esse texto de curiosidade científica, a gente falou o tempo todo sobre o quê? Qual o tema geral desse texto? Vamos lá. Marque com o X a resposta correta. Vão pensando direitinho para a gente marcar o X na alternativa, na letrinha certa. Quero que vocês leiam junto comigo. Vamos lá. Letra A. A invenção da televisão. Letra B. A invenção da calculadora. Letra C. O tema central, né? O tema geral, o tema do texto da nossa curiosidade científica de hoje fala sobre a invenção do ferro elétrico. E a letra D. O nosso tema da aula de hoje, da nossa curiosidade científica, fala sobre a invenção do aparelho telefônico e aparelho celular. E aí, o que vocês acham? Resposta certa, a invenção da televisão? Será que a gente falou sobre televisão, sobre a invenção da televisão? Não, né? Calculadora, falamos um pouquinho da calculadora, mas não foi sobre a invenção da calculadora. Foi falando justamente, meus amores inteligentes. Eu estou ouvindo tudo daqui que vocês estão falando de casa. Justamente.
falou um pouquinho da calculadora, mas falando que os novos aparelhos já vêm com a função de calcular, de calculadora. Então, não foi invenção da calculadora. A invenção do ferro elétrico, ninguém nem falou de ferro elétrico. De jeito nenhum. Foi essa, não. Letra D. A invenção do aparelho telefônico e aparelho celular. O que é que vocês acham? Letra D. Alternativa correta, em voz alta, bem alto. A invenção do aparelho telefônico e aparelho celular. Toda vez que a gente fala assim, qual é o tema? Qual o tema do texto? Toda vez que a gente pergunta, você tem que se voltar para o texto e lembrar do que foi dito do começo ao fim. Porque sempre tem algo que o texto está se relacionando, está falando, está explicando, certo? Então, assim, o nosso texto, a gente falou sobre a curiosidade científica, que é o gênero textual, curiosidade científica. E, de acordo com o texto que colocamos, foi sobre a invenção do aparelho telefônico e aparelho celular. Então, eu acho que todos vocês acertaram. Essa alternativa D, sabe por quê? Porque quando eu perguntei, todo mundo já sabia. Ninguém imaginou que eu estava falando era sobre a televisão, que não foi nem dito sobre televisão aqui. Quando vocês forem fazer qualquer atividade, que seja de objetiva, de marcar as questões, vocês começam a eliminar aquelas que você vê que não tem nada a ver. Então, ninguém falou sobre televisão, então essa alternativa já não era. Falamos sobre calculadora? Falamos, mas sobre a função do celular, que hoje em dia o celular tem essa função também. Falamos sobre ferro elétrico? De jeito nenhum. E aí a letra D que correspondeu direitinho. Qual foi o tema? O tema é o que está justamente, o que mais aparece no texto, é o que a gente está se relacionando. Isso, que a gente está explicando mais no texto, que foi a invenção do aparelho telefônico e aparelho celular. Então, meus amores, eu gostaria de saber... Calma aí. A nossa aula quase chegou ao fim. Mas antes da gente enviar essas palminhas e desejar o quê? Boa atividade, pedir para tomar uma água e voltar rapidinho, porque já tem outra aula da tia Débora, eu quero fazer umas perguntas para vocês. Vocês estão gostando dos conteúdos que estão sendo apresentados? Estão estudando realmente? Estão aprendendo tudo direitinho? Vamos lá, tá bom, falando passo a passo. Toda vez que a gente começa aqui cedinho, começa a dar aula, o que a gente pede? Que vocês tomem banho, escovem os dentes, se organizem, coloquem o material escolar pertinho, né? Porque a gente sempre precisa. Agora mesmo vamos precisar desse material escolar na nossa segunda aula, que tem atividade escrita para vocês. Então, assim, vocês estão se organizando, estão se preparando? Pois muito bem, eu fico muito feliz. Soube que tem aluno que ainda está dando trabalho para a mamãe, para o papai, para a titia, para a avó, na hora de acordar para assistir nossas aulas. Pois não pode. Vocês leram junto comigo aquele texto bem no comecinho da aula, sobre a tartaruga. Vocês querem ser um aluno tartaruga? Ou querem ser um aluno bem rapidinho de flash? Pois pronto, pois na hora que a mamãe chamar, a vovó, o tio, o pai, chamar, você tem que se levantar rapidinho. Faça tudo direitinho, toda aquela higiene corporal, escova os dentes, toma aquele banho. Tá bom, eu vou falar dos meninos. Já tô sabendo que os meninos querem que eu fale deles. Aí ajeita o cabelo como se fosse para aula presencial. Os meninos passam aquele gel. As meninas, as meninas pintam direitinho, botam um lacinho, faz trancinha, certo? Colocam a roupa limpa, tá certo? E aí espera a nossa aula na TV. Outra coisa que eu vou conversar com vocês. O tema da nossa aula, o gênero textual da aula de hoje, foi curiosidade científica. A gente está o quê? Fazendo revisões. Eu, juntamente com os outros professores de língua portuguesa, estamos o quê? Revisando. Para que essa revisão? Para você não esquecer. Para ficar
tudo guardadinho na sua cabeça, na sua mente, certo? Mas para isso, o que acontece? Aqui desse lado, a gente dá a aula e pede para você fazer atividades, prestar bastante atenção. E os professores de vocês também fazem a mesma coisa, não fazem? No grupo de WhatsApp, nos aplicativos, pega nossas aulas e pede para vocês fazerem mais atividades. Então, eu peço, tá certo? Para que vocês realmente respondam com carinho essas atividades. Caprichem na letra, respondam com entusiasmo, faça tudo bem direitinho. Então, a nossa aula está chegando ao fim mesmo. Já dei a aula, falamos sobre curiosidade científica, explicamos o tema, o que é o tema do texto, fizemos um quiz de verdadeiro ou falso. E agora vamos tomar uma água e retornar para frente da TV. Porque essa aula está chegando ao fim, mas já teremos outra aula. E eu conto com vocês. Tá legal? Deixa o material pertinho. Já fizeram o cabeçalho direitinho? Pois faça o cabeçalho, deixa um espacinho para começar, porque vai ter atividade escrita. E eu conto com todos vocês. Nossa primeira aula chegou ao fim. Espero que você tenha gostado. Estude, revise o conteúdo e, opa, dá tempo só de você tomar uma aguinha e voltar. Beba uma água, descanse um minutinho. Se der tempo, faça logo o cabeçalho, porque nessa nossa segunda aula vai ter uma atividade para você escrever direitinho no caderno. E é isso. Espero que você tenha gostado da nossa aula e já estaremos de volta. Tá bom, meus amores? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Beijo, meus amores. Bom dia mais uma vez, meus amores do segundo ano. Vamos novamente estudar e está aqui, ó, para mais uma aula juntinhos. Olha que maravilha! E olha que maravilha! Vamos estudar sobre verbete. Vamos lá? Eu convido vocês a prestar bastante atenção na nossa aula. E essas palminhas são todas para vocês. Que estão aí, acordaram cedo, já tomaram café, já fizeram toda aquela higiene que a gente já conversou na aula passada, estão aí, todo mundo disposto a quê? A estudar, a aprender. Então, vamos lá. Bom dia mais uma vez para a turma mais linda que a gente tem, turminha do segundo ano. Desejo uma linda quarta-feira para todos vocês, que seja doce, alegre e colorida. Olha aqui eu, ó, com vocês. Tá vendo? Ali é a tia Débora, ó, a professora Débora junto com vocês. Porque a gente só tem menino lindo. Então agora chegou a hora de estudar. Não é verdade? Tá com o material escolar pertinho? O caderno, o lápis, tudo aí pertinho? Pois vamos lá. O que vamos aprender? Produzir em colaboração com os colegas, com a ajuda do professor e ou com autonomia, verbete, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto, finalidade do texto. Eita, mas essa habilidade de hoje está muito longa, é muita coisa. Por isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vocês vão aprender o que é um verbete e o que? E a produzi-lo. Então, eu convido vocês, vamos lá. O que é um verbete? Todo mundo lendo em voz alta. Eu quero ouvir daqui do estúdio. Eu não vou ficar aqui só lendo sozinha, não. Vamos lá? Vou contar até 3 e a gente começa a leitura juntos. 1, 2, 3. O que é um verbete? É um conjunto de informações sobre palavras, lugares, pessoas importantes, animais, plantas, dentre outros. Verbete é um conjunto de informações. Se é um conjunto de informações, é um texto informativo. Olha, vocês estão prestando atenção no que a gente está falando o tempo todo? Então, se está dizendo aqui que é um conjunto de informações, então é um texto informativo. Como os verbetes são apresentados? Os verbetes são apresentados em ordem alfabética.
em portadores como dicionários e enciclopédias, impressas e digitais. É um textinho informativo, voltando aqui, ó, é um textinho informativo, né? É um conjunto de informações. E esse conjunto de informações é sobre o quê? Sobre palavras, lugares, pessoas importantes, animais, plantas, dentre outros. Então, preste atenção. Vamos lá, começando nossa aula. Agora, para que servem os verbetes? Tem como finalidade informar e ou explicar um contexto. Eu já tinha dito para vocês, é um texto informativo. Então, tem como finalidade informar e ou explicar um contexto. É um gênero específico da esfera de divulgação científica, podendo ser utilizado por outras áreas do conhecimento. Então, vamos lá. Olha a alegria dessa menina, dessa aluna. Tá vendo a alegria dela? Será que vocês estão desse jeito, igualzinho a ela, alegres com a nossa aula? Eu tenho certeza que sim. Tá todo mundo feliz, todo mundo disposto, não é verdade? Pois vamos lá. Conhecendo verbetes. Minhoca. Lendo junto comigo. Preste atenção, é um textinho informativo sobre a minhoca. Minhoca. As minhocas se alimentam de animais mortos e plantas e folhas. Durante o movimento, elas ingerem terra, aproveitando todo o material orgânico e eliminando a terra. As minhocas não possuem sistema auditivo nem mesmo visual. Vivem enterradas, construindo galerias e canais, arejando a terra. São muito usadas na pesca como iscas pelos pescadores. Peso da minhoca. Em média, 30 gramas. Comprimento, 15 centímetros na média. Algumas espécies podem chegar até a 2 metros. Vamos prestar atenção que agora teremos mais verbetes. Onça pintada. Nome científico, Panthera onça. Classe, mamália. Ordem, carnívora. Família, Felidae. Distribuição, América do Norte, que é Arizona, Texas e Novo México. E América do Sul. Habitat, florestas e savanas. Hábitos noturnos. Nome comum, onça pintada. Características, aparência esbelta, com pernas relativamente curtas e cabeça arredondada. Sua pelagem apresenta uma tonalidade amarela com manchas pretas em forma de roseta, com exceção da região ventral, que é branca. É o maior felino do continente americano e pode chegar até a 135 quilos. Alimenta-se de aves e mamíferos. A reprodução ocorre durante o ano inteiro, com gestação de 93 a 105 dias, nascendo 2 filhotes no máximo. Vivem, em média, em torno de 20 anos. Então, esse texto informativo, esse verbete, foi sobre o quê? Muito bem, sobre a onça pintada. Mais exemplos. Vamos lá. Preste atenção. Primeiro, falamos sobre a minhoca. Quando eu falei o verbete da minhoca, eu expliquei direitinho para vocês as características, onde é que vivia, como é que vivia, falei também sobre o tamanho, não foi? O peso, o tamanho, tudo isso. Falei também sobre o seu movimento, como se alimentavam, não é verdade? E aqui eu falei das características, eu informei vocês sobre as características da minhoca. No segundo texto, a gente falou sobre a onça pintada, as características da onça pintada. Expliquei sobre a aparência dela, sobre a cor, né? Como era. Falei também das pernas, da cabeça dela, como era a pelagem, a reprodução, de quanto em quanto tempo que ela tinha filhotes. Falei também que era muito feroz. Então, tudo isso são o quê? São as características. É um texto informativo, verbete, falando das características. E aí escolhemos 2 tipos de animais, não foi? Um animal invertebrado e o outro vertebrado. Fizemos uma certa comparação entre a vida, o habitat, como se alimentava, como vivia, de acordo com isso mesmo, com as características principais de cada um. Agora, vamos lá.
comparando os verbetes. Vocês observaram se há alguma diferença na estrutura dos verbetes apresentados? Vocês observaram? Se há alguma diferença? Voltando aqui. Olha aqui o textinho da minhoca. Iniciamos o texto da minhoca já colocando as suas características. Lá no final é que está falando sobre o peso, sobre o comprimento, não é assim? Já da onça pintada, a gente iniciou falando sobre todas as informações, isso, a parte técnica, né? Todas as informações que a gente poderia colher sobre ela. E depois a gente reuniu tudo isso em um texto explicativo, informativo. Informamos sobre as características, mas primeiro colocamos tipo uma ficha técnica, falando sobre a onça pintada. Depois é que a gente foi explicando as características principais da onça. Segundo ponto. Apresenta um título? Observaram se apresenta algum título? Voltando aqui. Apresenta. Minhoca. Aqui é o título. O título desse verbete. Lá no outro, onça pintada, também é o seu título. Próximo, como se inicia o verbete da minhoca e o da onça pintada? Voltando. Minhoca se inicia assim, as minhocas se alimentam de animais mortos e plantas e folhas. Está falando sobre a alimentação da minhoca. Já o verbete da onça pintada fala sobre a parte técnica, há uma ficha técnica. Falando sobre o nome científico, a classe que pertence, a ordem, a família e por aí vai. Então, elas iniciam, os dois verbetes estão iniciando de formas diferentes. Tem a mesma finalidade? Tem, a finalidade é informar. Mas não precisa você informar e ter aquela mesma estrutura. Olha que legal! Cada verbete pode ser diferente na parte da estrutura. Um pode começar já com as informações, essa característica, o outro verbete pode começar também com a ficha técnica. Muito bem. Tem imagem, cores? Sim, tá bem aqui. O da minhoca, tá a minhoca aqui, tem a imagem dela. E já o da onça pintada também tem imagem da onça lá, ó. Certo? Cada um tem sua imagem. Vamos lá. Esses verbetes são de enciclopédia ou de dicionário? São de enciclopédia, não é? Estão explicando direitinho, de acordo com o que tem na enciclopédia. Então, vamos lá. Mais atividades. Comparando os verbetes. Vejam que no verbete da minhoca aparece primeiro as características do animal. No caso, um invertebrado. O que eu falei para vocês? A gente pegou dois verbetes de dois tipos de animais diferentes. Um animal invertebrado e o outro animal vertebrado. No verbete da onça pintada, aparece primeiro uma espécie de fichinha, que é a ficha técnica. Não foi isso que eu expliquei para vocês? Que iniciamos com a ficha técnica. Ou uma ficha técnica. Muito bem. Aqui a gente tem outro tipo de verbete. Esse verbete aqui encontramos não em enciclopédia, e sim em dicionários. Vocês lembram quando eu fui definir o que era o verbete, que eu falei que é um texto informativo que normalmente a gente encontra em dicionários ou enciclopédias, pode ser digitais ou mesmo as impressas. Muito bem. Então, aqui está falando sobre o castelo. Aí aqui, ó, o que tem aqui nessa parte está justamente nessa outra aqui maiorzinho. Mas eu vou ler para vocês. Castelo. Aí tem, separando, castelo, substantivo. Residência muito grande, cercada por muros altos e com torres de proteção. Aí tem um exemplo. A princesa estava presa na torre do castelo. O que tem aqui nessa parte, colocamos aqui para ficar maiorzinho a letra para vocês observarem. Então, nesse caso aqui, não é enciclopédia que tem. Nesse caso do castelo, desse exemplo, tem aonde? Muito bem, no dicionário. Se você pegar um dicionário, você vê desse mesmo jeitinho. A separação silábica, do jeito que está, ó, castelo, aí do lado tem castelo. Está marcado o T, porque é a sílaba tônica mais forte. E aí, está falando que é um substantivo, porque o castelo é um substantivo, né? E depois está explicando o que significa, o significado, certo? Vamos lá. Pensando mais um pouco sobre verbetes.
Esse verbete tem imagem, cores. É possível saber se esse tipo de verbete costuma ser apresentado em enciclopédia ou em dicionário? Já expliquei para vocês que esse tipo de verbete do Castelo é o quê? Muito bem, é apresentado em dicionário. Eu convido até vocês a pesquisarem. Se você não tiver um dicionário, peça para o seu vizinho, peça para um amigo, peça para a mamãe conseguir com alguma amiga dela, com alguém, com um professor, com alguma professora, um dicionário. E você faz uma pesquisa, certo? Procure justamente essa palavra que colocamos. Pesquise o nome Castelo e veja como realmente é desse jeito que está lá. Tá legal? Porque essa palavra foi retirada justamente de um dicionário, mas eu quero que vocês vá lá direitinho. E como eu falei também, isso é na ordem alfabética. Pesquisem, olhem na ordem alfabética e vejam se está tudo direitinho, se está escrito dessa maneira e se tem esse mesmo significado. Tá legal? Então, vamos lá. Crie você também seus próprios verbetes. Preste atenção, como é que vai ser criado isso? Como é que a gente vai fazer? Não estou entendendo, pois calma que você vai já entender. Vamos lá? Vamos produzir um verbete de dicionário? Olha que legal! Vamos lá, conto com vocês. Primeiro, vocês vão produzir um verbete de acordo com aquele do Castelo que eu coloquei. Aí vocês vão produzir esse. Preste atenção, pegue o caderninho de vocês, que eu pedi para que vocês deixassem perto, de fácil acesso. Pegue um lápis e vamos lá. Aqui não existe nenhuma tartaruga, só existe menino de flash. Então, rapidinho, porque a gente não pode perder tempo não, tá legal? O que é escola para você? Tem um desenho da escola, ó, uma aluna entrando, tem duas alunas lá na porta, dois alunos na porta entrando. Então, o que é a escola para você? O que se faz numa escola? São duas perguntas. De acordo com essas perguntas é que você vai criar um verbete sobre escola. Tá legal? É um verbete de dicionário, um textinho informativo falando sobre escola. Já posso passar? Agora que estão abrindo estojo, pegando lápis, eu não acredito não. Pois embora, meus amores, apresse essa mão, rapidinho. Vamos lá, rápido, rápido. Quem ainda estiver assim, pegando lápis, estiver bem limpo, peça ajuda para a pessoa que está lhe orientando. Ajuda para sua mãe, para sua irmã, para sua prima, para sua tia, para alguém, para o seu tio, pai, alguém que está, isso, um adulto que esteja lhe orientando. Vamos lá. Aí essa pessoa escreve e depois você passa limpo com sua letrinha. Tá combinado? Pois vamos lá. O que é escola para você? Primeira pergunta. A segunda, o que se faz numa escola? Novamente a escola aqui. Aí vamos, escola. Escola, lugar onde as pessoas aprendem a ler e a escrever. E muitos outros conhecimentos importantes para a vida. Essa denominação da escola é justamente o que a gente quer tirar de vocês. Essa denominação, esse verbete de escola, foi o que criamos para repassar para vocês. Mas eu quero saber sobre o que você acha. Eu quero saber essas perguntinhas aqui que foi passado. O que é escola para você e o que se faz numa escola? Você responde para juntos construir o quê? O verbete sobre escola. Então, está aqui o que a gente colocou, né? Escola, lugar onde as pessoas aprendem a ler e escrever e muitos outros conhecimentos importantes para a vida. Quando vocês fizerem o verbete de vocês, faça ilustração. Aqui, ó, ilustramos com o menino indo para a escola, ó, com a mochila direitinho, bem animado, bem alegre. Faça vocês também. Desenhe você indo para a escola com a mochilinha, feliz, certo? Com muita saudade dos professores, dos amiguinhos, não é? Vamos lá. Agora é com vocês, turminha do segundo ano. Que tal produzir verbetes?
Garanto que você consegue, será muito legal. Olha aqui a turminha, ó. Só menino inteligente, menino lindo. Ó a professora aqui falando. Pois vamos lá. Você poderá escolher um animal. Alguns exemplos. Aqui tem a ficha técnica. Vocês lembram que a gente lá, justamente na onça pintada, né? Tinha ficha técnica. Pois agora vocês vão fazer, certo? Eu coloquei aqui o exemplo de 2 animais. Mas vocês podem fazer do animal preferido de vocês, o animal que vocês queiram fazer, que vocês têm alguma curiosidade, queiram fazer a pesquisa sobre esse animal. Então, assim, coloquei aqui como exemplo, botei uma girafa e coloquei o leão. Na ficha técnica do bicho tem assim, tem uma linha, você coloca o quê? Isso, o título, que é o nome do animal. Aí tem o peso, o comprimento, aonde vive, alimentação, tempo de vida, características e alguma curiosidade. Toda vez que a gente bota você sabia, significa o quê? Alguma curiosidade científica que está vindo por aí. Aí embaixo tem, ó, você sabia, certo? Aí você me pergunta, mas como é que a gente vai saber o peso, o comprimento, aonde vive? Fazendo pesquisas. Você começa a pesquisar, começa a observar aonde esse animal vive, certo? O que ele faz, qual é o habitat, né? O que ele come, a alimentação dele, o tempo de vida, tudo direitinho, certo? E embaixo bota alguma curiosidade. Tá legal? Aqui, como eu já falei, dei 2 exemplos. Tem a girafa e tem o leão. Mas você pode falar sobre o seu gatinho, sobre o seu cachorro, sobre o macaco. Pode falar sobre coelho, qualquer tipo de animal, certo? Eu dou apenas exemplos. Posso passar? Já colocaram? Ficha técnica do bicho, direitinho a linha, já sabe mais ou menos como é a estrutura. Nessa parte onde tem as gravuras, vocês vão desenhar. Fazer um lindo desenho, desenhar e pintar. Posso passar, não é? 1, 2, 3, meio, já? Passou. Observe a ficha ao lado e responda passo a passo. Depois, monte seu texto com base nas informações que você escreveu na ficha. Preste atenção. Essa ficha aqui, ó, que eu já tinha colocado, tinha apresentado para vocês, certo? Da girafa, do leão, tá aqui mostrando, mas na realidade, essa ficha do bicho aqui, ó, tá vendo? É que a gente quer que vocês caprichem e façam toda a pesquisa baseada nessa fichinha. Então, o que que diz? Qual é o bicho? Nome científico, tamanho, características físicas, hábitos, onde vive, alimentação e expectativa de vida. E depois vocês vão desenhar, certo? Olha essa atividade. Eu fiquei tão triste porque eu fiquei sabendo que alguns alunos, depois das nossas aulas, não fazem a atividade que a gente sugere, né? Que a gente propõe que vocês façam. Como eu já falei, desse lado de cá, do estúdio, os professores estão dando o seu melhor, explicando direitinho, passando a atividade. E a gente tem o quê? Tem a ajuda também dos professores de vocês. É uma mão lavando a outra. Eles também estão fazendo a mesma coisa, estão em busca de novos conhecimentos, fazendo pesquisas de atividades para repassar para vocês, de acordo com o conteúdo que a gente repassa. Aí, quando a gente monta toda a atividade, vocês em casa não estão fazendo, aí não dá certo. Tem que responder, tem que caprichar na letra, responder com entusiasmo, com alegria, tá bom? Fazendo tudo direitinho. Tá combinado? Posso contar com vocês? Pois vamos lá. Depois que vocês responderem essa ficha técnica, vocês vão montar um texto. Vão montar um texto sobre o animal que vocês escolheram, certo? É assim, primeiro responde a ficha técnica. Aí depois vocês fazem um textinho falando sobre esse animal. Qual é o bicho? O nome científico, o tamanho, as características físicas, os hábitos, onde vive, a alimentação e expectativa de vida. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês copiarem esse quadro. Já falei, aqueles que ainda estão em câmera lenta, bem devagarzinho, porque eu acho que nem existe aluno assim no 2º ano,
que é todo mundo bem esperto, mas aqueles que ainda estão acordando devagarzinho, peça ajuda, certo? Sua mamãe, seu orientador, sua orientadora faz para você, copia, e depois você passa limpo com a sua letrinha. Olha, a gente não quer ver letra de adulto aqui, não. É só a letra mesmo, sua letrinha linda, isso, a letra da criança. Mas, como a gente vê que a gente está dando essa aula na TV e o tempo é bem corrido, eu peço para que, se você não tiver ainda copiada, sua mamãe ou o orientador copie. 2 minutinhos, vamos lá. Pertinho de terminar o tempo, continua, vamos, rapidinho. Não precisa fazer as linhas perfeitas, não. Pegar uma régua, procurar agora, não. Deixa para depois, certo? Agora é só mesmo o esboço para depois você passar limpo. Lembrando que, depois de preencher essa ficha técnica, você vai montar o seu verbete, vai montar o seu texto. Inclusive, fazendo desenho. Vendo qual é o animal que você escolheu e desenhando e pintando, dando um colorido ao seu texto. Vou contar até 3 para a gente passar para o próximo slide, tá bom? Eu acho que já deu tempo suficiente. Vamos lá. 1, 2 e 3. Passando para o próximo slide. Depois da ficha técnica concluída, o aluno fez o texto, o verbete. Então, depois de tudo concluído, o aluno vai vai montar o seu texto. Tá legal? Colocando tudo, colocando as características, explicando aonde vive, colocando de que se alimenta, tudo direitinho. Só que vai, no lugar de ficar com frases soltas, né, que são a parte da ficha, você vai o quê? Vai unir as frases formando um texto, certo? Formando o seu verbete. Olha ali a professora explicando para os alunos. Estão vendo? Vocês estão gostando dessa aula? Estão aprendendo direitinho? Pois eu só quero ver verbete bem feito, bem bonito, bem caprichado mesmo. Eu sei que posso confiar em vocês. Entenderam direitinho, né? Depois de responder passo a passo na ficha técnica, vocês vão unir as frases para formar o texto, tá bom? E aí, fazer as ilustrações, desenhar o animal, pintar, dar um colorido bem bonito, ficar bem caprichado. E capriche também na letra e na pontuação, tá legal? Tudo bem caprichado. Aqui eu já expliquei, né, que vocês vão fazer o texto. E agora, faça você também. Sei que você consegue. Eu tenho certeza que toda atividade que a gente passa, você consegue fazer. Ah, professora, eu não fiz aquela tarefa porque estava difícil. Não. A gente explica passo a passo, explica bem direitinho. É só prestar atenção e fazer. Os professores de vocês também estão explicando. Não é verdade? No aplicativo, e tudo direitinho, eles explicam com tanto carinho, com tanta atenção. Agora, cabe a você pegar e botar na cabecinha que você consegue. Tenho certeza que você consegue. Tá legal? Então, aqui é um entusiasmo que a gente está passando para você se sentir o quê? Capaz, porque vocês são capazes. E essas palmas? Essas palmas é para dizer que a nossa aula foi nota 10, porque vocês colaboraram muito para isso. Interagiram junto comigo, aprenderam direitinho, tiraram dúvidas, não foi? Nossa aula chegou ao fim. Próxima semana teremos mais aulas. Agora você vai estudar o conteúdo trabalhado,
justamente fazendo atividade, pesquisando, fazendo tudo da melhor forma possível. Um beijo no coração de cada um de vocês e se cuidem, meus amores. Beijos, até a próxima quarta-feira, até a próxima aula. Olá pessoal, bom dia, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem e preparados para a nossa aula de hoje, nossa aula de matemática. Eu sou o professor André e vou estar com vocês aqui, nessas horas, esses minutos, para juntos ampliarmos o nosso conhecimento desta matéria, tão bonita, tão boa de aprender que é a matemática. Então vamos lá? Pegue aí o seu caderno, seu lápis e vamos começar. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, como todos os assuntos de matemática, que são interessantes. Nós vamos falar hoje sobre tabelas e gráficos, ok? Nós vamos ver para que serve uma tabela, para que serve um gráfico, como é que a gente pode estar construindo uma tabela, um gráfico, a partir de que a gente constrói uma tabela e um gráfico. Então isso nós vamos aprender hoje na nossa aula. Então, nosso objetivo, pessoal, é esse aqui, ó. Organizar dados coletados em listas e tabelas simples, construir gráficos de colunas simples a partir dos dados de uma tabela. Então, a partir aqui dos nossos objetivos, você já percebeu que nós vamos estar coletando dados, certo? Para construir uma tabela e depois, com esses dados que nós vamos colocar na tabela, nós vamos construir gráficos, ok? Mas o que seriam esses dados? Como é que a gente vai estar coletando esses dados? Nós vamos ver aqui agora. Primeira coisa, pessoal, que nós devemos saber é a importância, ou para que serve, ou o que é uma tabela, o que é um gráfico. Aqui, nesse conceito, nós falamos o seguinte, olha só, tabelas e gráficos são recursos bastante utilizados para representar resultados de pesquisas informações de forma organizada. Com eles, podemos visualizar um grande número de informações numéricas em um pequeno espaço, o que facilita a leitura, a interpretação e a utilização desses resultados. Então, veja só, a partir da tabela, nós podemos organizar informações que a gente coletou. Vamos imaginar que, por exemplo, na turma do segundo ano, a gente faça lá uma pesquisa, uma votação, para saber quais são os times que os alunos torcem. Aí vão lá dizer Flamengo, São Paulo, Corinthians, e vai ter a quantidade para cada um desses times. Alguns vão votar no Flamengo, outros no São Paulo, outros no Corinthians, outros no Palmeiras. E veja só, nós temos todas essas informações, temos esses times, e aí nós temos a quantidade de votos que cada time recebeu. E para ficar mais organizado, para a gente poder olhar e ver lá os resultados direitinho, como diz aqui no nosso conceito, num espaço pequeno em que a gente possa compreender o que a gente coletou, a gente faz uma tabela. Então, pessoal, a partir dessa tabela, a gente vai poder fazer as nossas interpretações, a gente vai poder responder algumas perguntas que a gente pode fazer, por exemplo, que time recebeu a maior quantidade de votos, Aí eu vou olhar a nossa tabela, porque lá vai ter o resultado. Ou no gráfico também eu vou poder olhar e analisar e vou coletar lá, saber o resultado de quem recebeu mais votos, quem recebeu menos votos, se teve algum time ou alguns times que tiveram a mesma quantidade de votos, Então perceba como é importante, como é interessante a gente colocar essas informações em uma tabela, em um gráfico, fica mais fácil da gente fazer a nossa interpretação, da gente analisar os resultados, não é verdade, do que ficar aquela coisa meio solta, meio bagunçada e a gente acabar perdendo as informações, ou ter dificuldade em recuperar essas informações. Então, para isso, a gente constrói uma tabela e, a partir da tabela, um gráfico também. E a gente vai estar aprendendo aqui a construir tanto a tabela como o gráfico, tá bom? Mas vamos ver aqui mais um conceito, olha só, veja só. A importância das tabelas e dos gráficos está ligada, sobretudo, à facilidade e agilidade na absorção
e conhecimento dos dados por parte do leitor e também as diversas maneiras de ilustrar e resumir as informações apresentadas. Ou seja, perceba que o gráfico vai servir exatamente para isso, para a gente organizar, não é verdade? Para facilitar a pessoa que for olhar, ver o resultado que a gente conseguiu, né? A gente vai olhar lá a tabela, vai olhar o gráfico e a gente vai poder ver a informação, como a gente falou agora há pouco, num espaço pequeno, né? Num espaço resumido, e vai dar para a gente saber o que a gente quer, a partir tanto da tabela como do gráfico. Ok? Então vamos construir agora uma tabela, um gráfico, para a gente ver como é que isso funciona de fato. Vamos lá. Olha só, vamos ver aqui esta figura. Nós temos aqui um desenho, né? Nós temos aqui vários animais nesse desenho. Nós temos aí galinhas, cachorro, porco, pato, né? Temos um cavalo. E digamos que a gente queira organizar o que está ali, né? Digamos que eu diga assim, pessoal, vamos ver quantos animais nós temos aqui nesta fazenda. Vamos ver quantas galinhas tem, quantos galos, quantos cachorros. Né? A gente pode contar, não é verdade? Aí a gente vai contar e vai dizer, olha, tem 5 galinhas, 3 porcos, por exemplo. Não é verdade? A gente pode estar contando. Mas só que depois eu posso esquecer, não é verdade? Eu acabei de contar as galinhas, eu não lembro mais quantas eram. Não lembro mais quantos porcos eram. Então, para ajudar a gente, porque a gente só olhando aqui, ó, fica um pouco difícil, não é verdade? Mas se a gente organizar essa informação, vai ficar fácil da gente ver a quantidade, da gente saber quantos animais eu tenho de cada espécie. Então, para isso, eu vou fazer uma tabelinha. Olha só, vou fazer aqui a nossa tabela, ó. Tá aqui a tabela. Veja lá que eu botei um título na nossa tabela, né? Geralmente as tabelas elas vão vir com esse título para saber do que se trata a tabela. Tanto a tabela como o gráfico, geralmente elas vêm com esse títulozinho para a gente saber do que se trata, qual é a informação que vai vir tanto na tabela como no gráfico. Então, ali nossa tabela tem ali, né, o cabeçalho que diz assim, animais da fazenda, ok? E agora eu vou botar aqui, vou listar os animais que eu tenho aqui na fazenda. Quais são os animais que nós temos aqui, pessoal? Olha só, nós temos aí, ó, nós temos galinha, não é verdade? Nós temos também galo, nós temos pato, nós temos porco, nós temos vaca, nós temos cachorro, nós temos coelho e nós temos cavalo, não é verdade? Olha só, veja aqui a nossa tabela e aqui eu coloquei as informações, ó, quais são os animais que nós temos na fazenda, ó. Tem todos esses animais aqui, ó. Tem galinha, tem galo, tem pato, tem porco, tem vaca, tem cachorro, tem coelho, tem cavalo. Então veja que a gente já começou a organizar aqui as nossas informações na tabela, beleza? E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar a quantidade de cada um, não é verdade? A gente vai contar aqui, ó, e a gente vai botar lá a quantidade de galinhas. A gente vai contar aqui as galinhas, certo? E a quantidade de galinhas, olha só, são 5, né? 5 galinhas. Tá bom, pessoal? A gente vai continuar contando, certo? Agora o galo. Olha só, quantos galos nós temos aí? A galinha nós já sabemos que são 5. E galo? Se a gente for olhar aqui, ó, tem aqui, ó. Então nós temos um galo, não é verdade? Ótimo. Agora nós vamos ali para os porcos. Tá aqui, ó, os porcos. E aí nós vamos contar e vamos colocar lá o nosso resultado. Ó. Nós temos 4 porcos, não é verdade? A gente vai continuar contando, ou melhor, patos, né? Perdão, patos. Primeiro é os patos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Né? 4, melhor dizendo. Agora sim o porco. Nós temos lá, ó, 3 porcos. Aí a vaquinha, nós temos quanto? 3. E aí nós vamos colocando aqui, ó, nossos resultados, certo? Beleza? Então veja que eu coloquei ali todos os resultados. Ó. Nós temos a vaca aqui, ó, são 3, certo? Nós temos o cachorro, ó, 1 cachorro. Nós temos o coelho, ó, nós temos 2 coelhos, certo? E o cavalo, ó, nós temos 1 cavalo, tá bom? Então tá aí. Veja que nós contamos os animais que estavam aqui, ó, e nós organizamos ali na nossa tabela. Ó. De um lado nós temos os animais da fazenda,
Do outro lado, nós temos a quantidade de animais, né? De cada um dos animais, beleza? Então, veja como ficou organizado. O que é mais fácil aí, pessoal? Eu olhar aqui para os animais, né? Às vezes a gente até perde aqui na hora de contar, na verdade. Esquece um, esquece outro. Então, o que seria mais fácil? Eu olhar aqui para o desenho e dizer quantos animais tem de cada espécie, ou eu olhar ali para a tabela? Claro que é olhar para a tabela, na verdade, porque ao olhar para a tabela, eu vou ter certeza da quantidade dos animais que tem na fazenda e da quantidade, né, de cada um. Beleza? Então, pessoal, olha só, a partir lá da nossa tabelinha que a gente fez, que a gente construiu, dali eu posso construir agora um gráfico. Né? A partir daqueles resultados ali, eu posso estar construindo um gráfico. Vamos lá construir o nosso gráfico. Olha só como é que ia ficar. Ó. Então, aqui a gente vai construir agora o gráfico. Ó. Então, está aqui o nosso gráfico. Ó. Veja, ó, o cabeçalho do gráfico, ó, animais da fazenda. E aqui está o nosso gráfico, né? Um gráficozinho de colunas, de barras, né? Tanto barras, a gente pode chamar barras, colunas. Nós temos aqui, olha só, as colunas. E perceba que aqui a gente tem, ó, tanto as colunas aqui, né? Ou as barras. Aqui embaixo nós temos, ó, o nome dos animais, certo? E aqui, ó, pessoal, nós temos aqui, ó, nessas linhas, a quantidade, ó, vai de 0 até o 6, ó. Contagem normal, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? E agora a gente vai poder também analisar a quantidade pelo gráfico. Olha só, vamos começar aqui, ó. Galinha, ó. Quantas galinhas tem? Eu vou olhar aqui a barrinha, ó. Olha, tem quantas? Tem 5. E o galo, ó. Vou aqui, ó. Tem 1. E o pato, pessoal, vou aqui olhar a nossa barrinha, ó. Tem 4, né? E o porco, vou olhar de novo aqui, ó. Vai dar, ó, 3. E a vaca? Também 3, não é? O cachorro? 1, né? O coelho? 2. E o cavalo? 1. Então perceba, né, como é fácil a gente encontrar as informações tanto por meio da tabela como por meio do gráfico, né? E aqui eu posso responder várias perguntas. Eu posso perguntar assim, pessoal, olhando para o nosso gráfico, qual animal aí tem mais, né? A maior quantidade. Aí você vai olhar aqui para o gráfico e vai perceber que é a galinha, né? É que tem mais, a maior quantidade, na verdade. Se você assim, quais são os animais que têm a mesma quantidade? Aí você vai olhar aqui para o nosso gráfico e você vai perceber, ó, que o galo, o cachorro e o cavalo, ó, cada um tem apenas uma quantidade, né, de cada um. Então, viu como é fácil? Se a gente for olhar aquele desenho, como eu disse, às vezes a gente se atrapalha, né? Então, eu esqueci de contar um ali, ficou um perdido ali em cima, não é verdade? Mas aqui não, aqui a informação ela está organizada num espaço pequeno e aí eu vou conseguir olhar, analisar essa informação e responder, né? Qualquer tipo de pergunta referente ao gráfico ou à tabela. Beleza, pessoal? Então vamos ver aqui mais um exemplo. Olha só. Aqui nós temos alguns garotos, já botei até a quantidade aqui de garotos, né? De crianças. Nós temos 8 crianças. E aí agora eu quero construir, pessoal, uma tabela. Para que essa tabela, professor? Para saber a quantidade de meninos e meninas. Olha só que legal, né? Na escola, por exemplo, na sala de aula, a gente pode fazer isso, né? Nossa sala de aula é tão grande, tem tantos alunos, aí eu posso fazer uma tabela para dizer assim, vamos ver a quantidade de meninos e a quantidade de meninas que tem nessa sala de aula, vamos organizar aí, vamos construir uma tabela. Na verdade, aí a gente pode construir uma tabela, olha só. E a gente constrói aqui a tabela, ó, botei ali quantidade de crianças, né? Quantos meninos nós temos aqui, pessoal, neste nosso círculo aqui, nesse nosso desenho? E aí? E aí a gente vai contar, não é verdade? E aqui a gente contando, a gente vai ver que nós temos 4 meninos, 4 meninas, né? E o total, que eu posso botar também na tabela, o total, se eu quiser, lá no finalzinho, o total, tanto na tabela como no gráfico, eu posso botar o total, eu querendo ou não, né? Não é necessário, mas pode-se aparecer. Aí eu coloco lá, ó, total de 8. E assim eu construí a tabelinha, olha só, né? Botei lá, ó, meninos, nós temos 4. E meninas também nós temos 4, não é verdade? E assim nós construímos a nossa tabela. E você pode também construir uma tabela aí na sua casa. Por exemplo, você pode fazer uma tabela dos brinquedos que você tem, a quantidade de cada um.
Você pode construir aí na sua casa, junto com a sua família, quantos irmãos masculinos ou quantos parentes, homens, mulheres. Você pode fazer de várias coisas essa tabela, né? A comida favorita dos parentes, dos primos. Viu só como a gente pode fazer? O filme predileto. Então a gente pode botar várias informações em uma tabela e um gráfico, né? E como eu disse, fica mais fácil da gente ver os resultados, da gente interpretar os resultados. Então nós construímos aqui a nossa tabela e a partir desta tabela eu vou construir também um gráfico. Vamos ver como vai ficar aqui o nosso gráfico, olha só. Então tá aqui, ó. Fiz o nosso gráficozinho, tá? Ficou aqui um pouco cortado aqui a questão dos números, mas dá pra gente visualizar. Olha só, nós temos aqui, ó, os meninos, né, ó, 4 e as meninas também 4. Beleza, pessoal? Vamos ver mais um exemplo aqui? Olha só, vamos lá. Agora nós vamos construir. Veja só, nós temos aqui as informações e nós vamos construir a nossa tabela. Olha só, Arthur tem muitos brinquedos. Ele tem 9 jogos, 6 carrinhos e 4 bolas. Vamos ajudar Arthur a organizar essas informações? Então veja só, como eu disse agora há pouco, você pode fazer o mesmo. Você vê, olha, eu tenho 7 carrinhos, 3 bolas, né? 4 bonecos, 5 bolinhas de gude, por exemplo, né? E aí você quer organizar essa informação. Você vai fazer o quê? Uma tabela, né? E depois da tabela você pode estar fazendo um gráfico, tá bom? Então vamos ajudar aqui o Arthur a construir, né? A organizar essa informação que ele nos deu aqui, ó, dos seus brinquedos. Vamos lá. Então para isso a gente vai construir uma tabela, né? É verdade? Olha só, a tabelinha tá aqui, ó. E nós botamos aqui o nome da nossa tabela, o título da nossa tabela, né? Ó, Brinquedos de Arthur. Quais são os brinquedos que o Arthur tem? O Arthur tem, olha só, jogos, o Arthur tem carrinhos, o Arthur tem bolas, e aqui eu botei, olha só, o total de brinquedos. Como eu disse, só se a gente quiser colocar o total. Não é necessário na tabela a gente colocar o total. Mas a gente pode botar também, né? Tanto na tabela, como eu disse, como no gráfico. Mas não é, vamos dizer assim, importante, necessário. Só se a gente quiser fazer, tá bom? Então vamos lá, olha só, pessoal. Quantos jogos o Arthur tem? 9, né? Carrinhos ele tem 6, a bola 4, e a gente somar tudo isso aqui, ó, 9 mais 6 mais 4, vai dar 19, não é isso? Então aqui nós construímos a nossa tabela, ó, informaçãozinha aqui bem organizado, né? Fica melhor da gente visualizar do que se a gente ter que ler isso aqui novamente, ou do que a gente ter que ficar olhando os brinquedos lá espalhados, vamos imaginar, né, no quarto, ou dentro lá da caixinha onde guarda os brinquedos. Fica mais fácil a gente olhar para a tabela e saber, não é verdade? A quantidade de cada brinquedo e quantos brinquedos tem no total. Então nós construímos aqui a nossa tabela, né? Aí eu posso perguntar, quantos jogos mesmo? Aí eu olho aqui, ó, nem preciso ler lá, né? Eu olho aqui, ó, eu já sei que jogos são 9. Aí eu pergunto assim, qual é o brinquedo que ele tem em menor quantidade? Aí eu nem preciso ir ler lá de novo, na verdade eu olho aqui para a minha tabela e eu vejo que é a bola, ó. A bola só tem 4. E a partir dessa tabela, a gente vai construir o nosso gráfico. Olha só. Como é que ficaria aqui o nosso gráfico? Olha. Pronto, olha só. Está lá o nosso título de novo, o nosso gráfico, né? Brinquedos de Arthur. E aqui, ó, nós construímos o nosso gráfico. Perceba, aqui nós temos os números, né? Como eu disse, ó, vai de 0 a 9. Contagem normal também. Tem que ser sempre assim, professor? Contagem normal? Não, aí depende, né? Eu posso fazer um gráfico e colocar os números de 5 em 5, de 2 em 2, né? Pode aparecer isso também, né? Ele não vai aparecer assim sempre, né? De 0, aí vai 1, 2, 3, pode vir assim também, de 2 em 2, de 5 em 5, como nós aprendemos lá na contagem, né? Que a gente contava lá e a gente aprendeu que às vezes a gente via a contagem e a gente tinha que saber qual era o padrão da contagem. Vocês lembram disso, né? Aqui também pode aparecer assim, tá bom? E aqui nós temos os jogos, ó. Os brinquedos, melhor dizendo, ó, tem os jogos, tem um carrinho e tem uma bola. E aqui, olhando lá para o nosso gráfico, também eu posso ver todas as informações. Eu posso olhar lá e dizer assim, pessoal, os carrinhos, olhando ali para o gráfico, quantos carrinhos o Arthur tem, pessoal? Aí você vem aqui, ó, no gráfico e olha, ó, opa, ele tem 6, né? E quantas bolas? Aí você vem aqui, ó, quantas bolas? 4, né? E quantos jogos? Aí você vem aqui, ó, 9, viu só como é fácil a gente observar as informações
tanto na tabela como no gráfico, e aí você, como eu disse, pode estar construindo. Você olha algo aí na sua casa que você acha que é interessante fazer uma tabela e um gráfico, e aí você pode construir este gráfico e esta tabela. Tá bom, pessoal? Vamos aqui para mais um exemplo, olha só. Ou melhor, vamos responder aqui essa questãozinha, né? Que é aquela lá que a gente viu agora há pouco. Como eu disse, a partir da tabela e do gráfico, a gente pode estar respondendo ou criando algumas perguntas para a gente responder, analisando tanto a tabela como o gráfico. E agora nós vamos fazer isso, né? Nós vamos analisar a nossa tabela, ó, e o gráfico também é a mesma coisa, ó. Brinquedos de Arthur, brinquedos de Arthur, e a gente pode estar respondendo aqui essas perguntas. Então vamos lá, olha só. Primeira pergunta. Qual o brinquedo com a maior quantidade, pessoal? E aí você pode olhar tanto para a tabela como para o gráfico para responder esta pergunta, sem precisar estar lendo aquela informação toda, não é verdade? Sem precisar estar contando de novo os brinquedos. Às vezes, como eu disse aqui no início, a gente acaba esquecendo, se confundindo, é tanto número, né? Mas organizado a gente não esquece. E organizado a gente consegue visualizar com maior facilidade. Então vamos lá? Qual o brinquedo com a maior quantidade? Eu posso olhar tanto aqui, ó, como lá a informação, e aí eu vou saber que é os jogos, na verdade. Os jogos, ele tem a maior quantidade, ele tem 9, não é? E aqui a próxima pergunta, pessoal. Qual o brinquedo com a menor quantidade? E aí eu posso estar olhando tanto aqui a tabela, como ali o gráfico, na verdade, para responder esta pergunta. Então vamos lá? Vamos responder a pergunta? Posso olhar aqui ou lá? Ó. Então qual é o que tem a menor quantidade? Ó, a bola, né? E aqui olhando para cá, também, né? Só que é a menor coluna que temos ali. Então é a bola. Quantos carrinhos Arthur tem? E aí, pessoal? Aí eu vou olhar aqui a nossa tabela, vou procurar carrinhos, está aqui carrinhos. Carrinhos nós temos 6. Professor, mas eu quero olhar lá pelo gráfico. Então a gente vai lá no gráfico, ó. Que jogos? Carrinhos está aqui, ó. Então vou aqui, ó. Carrinhos também são 6, né? E aí eu coloco lá a informação, ó. 6, né? E qual o total de brinquedos de Arthur? O que Arthur tem? Na tabela que a gente colocou, né? 19. Lá eu não coloquei. E aí, professor, e se não apareceu, o que é que eu faço? Aí você vai somar, na verdade, ó. Aí você vem aqui, ó. Na tabela não apareceu, né? Ou melhor, no gráfico não apareceu. O que é que eu faço? Eu vou somar, ó. 9 mais 6 mais 4, né? Que vai dar 19. Porque, como eu disse, pessoal, às vezes não vai aparecer o total. Aí você vai ter que somar. Né? Vai estar lá a pergunta, qual o total de brinquedos ou qual o total de qualquer coisa. Aí você olha assim, ah, mas na minha tabela não tem total. Ah, no meu gráfico não tem. Aí você vai somar, né, todas as informações, que aí você vai chegar no total, no resultado. Beleza? Então vamos aqui. Olha só esse nosso gráfico aqui, pessoal. Observe o gráfico que mostra o animal preferido pelos alunos do segundo ano. Então nós temos aqui, ó, a borboleta, nós temos o cachorro, nós temos ali a vaca, a joaninha, a abelha e o cavalo, né? E aqui nós estamos, ó, vejamos aqui, ó, pessoal, que está pintado, né? Esse gráfico aqui, ó, é um pouco diferente daquele, mas também é de colunas, certo? E aqui no caso a gente pintou, ó, a quantidade de cada um. A borboleta, no caso, a gente pintou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Então isso quer dizer que eu tenho 7 borboletas, ou 7 borboletas foram escolhidas lá pelos alunos como a preferida. Aí eu venho aqui para o cachorro, ó, está pintado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó. Ou seja, foram pintados todos, né? A gente botou aqui de 1 a 10 e aqui a gente pintou todas, certo? A vaca, nós pintamos 2, né? 1, 2. A joaninha foram pintadas 1, 2, 3, 4, 5, ó. A abelha foi pintado apenas 1. E o cavalo, 1, 2, 3, 4. Então nós podemos também construir um gráfico assim, de colunas, diferente um pouco daquele que a gente viu agora há pouco. No caso aqui a gente fez, ó, quadradinhos, né? Nossa coluna em forma de quadradinhos aqui, ó, né? De retângulos. E aí a gente vai pintando a quantidade, na verdade. A gente vai fazendo a votação e aí a gente vai pintando, ó, e vai construindo assim o nosso gráfico, tá bom? Então a gente pode construir um gráfico assim também. Beleza? Então vamos aqui, pessoal. E agora, olha só. A partir do gráfico, eu construí também aqui a tabela. Ó. Como nós estamos vendo aqui, ó. De acordo com o gráfico, complete a tabela abaixo, escrevendo o nome dos animais e sua respectiva quantidade. Então, veja aqui, nós colocamos o nome dos animais
que foram escolhidos lá pelos alunos, ó, abelha, borboleta, cachorro, cavalo, joaninha e vaca. E agora nós vamos preencher aqui com a quantidade. Para isso, nós vamos olhar lá para o nosso gráfico e vamos aqui preencher a tabela, beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui pela abelha. Ó. Quantas abelhas nós temos? Aí eu vou aqui para o gráfico. Ó. Foram pintados quanto, pessoal? Apenas um, né? Então isso quer dizer que nós temos lá, ó, uma abelha, né? Agora eu vou para a borboleta. Borboleta tem quantos? Eu vou contar aqui. Até que a borboleta, quantos nós pintamos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou colocar lá, ó, 7. E o cachorro, pessoal, foram quantos? Eu vou aqui para o cachorro. O cachorro está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloco lá na tabela. Ó. E o cavalo? Vamos lá para o cavalo. O cavalo está aqui. 1, 2, 3, 4. Coloco 4. E a joaninha? Está aqui a joaninha, ó, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. E eu coloco, ó, 5. E a vaca? A vaca, 1, 2. E eu coloco aqui, ó, 2. Preenchemos a nossa tabela com as informações que estavam no gráfico. E a partir daí eu vou responder essas perguntas aqui, ó. Qual foi o animal mais votado, pessoal? Posso olhar aqui e lá, ó. Mas vamos olhar aqui na nossa tabela. Foi o cachorro, né, que recebeu 10 votos. Qual foi o animal menos votado? Posso olhar na tabela e posso olhar no gráfico. O menos votado, ó, quem foi? Olha lá, e aqui, ó, a abelha, né? Apenas um. Quantos votos teve o cavalo? Eu vou procurar aqui o cavalo, ó. 4. Aí se eu olhar lá também, eu vou perceber que é 4 também. Aí, coloco aqui, ó. E qual animal teve 7 votos? Aí eu vou olhar aqui a quantidade, ó. Vou procurar quem teve 7 votos. Quem foi que teve? A borboleta. E também posso olhar lá no gráfico e também eu vou constatar que o animal que teve 7 votos foi a borboleta. Beleza, pessoal? Então perceberam como é interessante, como é fácil a gente estar pegando as informações e organizando elas na tabela e no gráfico? Então é hora de você também fazer a mesma coisa em casa. Veja aí, procure aí alguma informação na sua casa, ou vamos dizer assim, de comida preferida, ou de filme, e construa aí a sua tabela e o seu gráfico. E aí mande aí para o seu professor para ele ver que você aprendeu a organizar as informações que você coletou. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham apreciado a nossa aula de hoje. Pratiquem, construam os seus gráficos, as suas tabelas, e nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.